Boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos falar sobre o crime de concussão previsto no artigo 316 caput do Código Penal. Então o nosso conteúdo da aula de hoje será, primeiro, considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo e, por fim, consumação e tentativa. Primeiro vamos ler o artigo 316 caput, lembrando que o caput diz respeito ao crime de concussão e o parágrafo diz respeito a um crime denominado excesso de exação, que é um crime relacionado à questão de tributo que nós não vamos estudar aqui no nosso curso. Então diz assim o 316 caput do Código Penal: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, primeiro, considerações iniciais, né? O crime de concussão visa resguardar o normal funcionamento e o prestígio da administração pública, objetivando tutelar a obediência ao dever de probidade para evitar abusos no exercício da função pública, com graves danos à moralidade administrativa. E, secundariamente, protege o interesse patrimonial dos cidadãos e também a liberdade individual daquele que sofreu coação, já que se trata de crime similar à extorsão. Na verdade, a doutrina fala que, na verdade, a concussão ela é basicamente uma extorsão praticada por funcionário público, né? O funcionário público utiliza essa condição de funcionário público para exigir alguma vantagem do cidadão. Então não deixa de ser uma espécie de extorsão praticada pelo funcionário público, apesar do crime não exigir violência ou grave ameaça. Isso é importante, tá? Porque a ameaça faz parte do tipo, já como a gente vai ver no tipo objetivo. E, além disso, é importante destacar, né, que o termo concussão vem do latim concutare, que, nas palavras de Nelson Hungria, é o ato de balançar uma árvore para dela colher os frutos. Tanto que você tem hoje também a concussão, né, que é o ferimento de choque, né, decorrente de um choque. Basicamente, o que acontecia? O verbo concutare era balançar a árvore para pegar os frutos da árvore. E a concussão é isso. O funcionário público ele faz o que? Ele assusta o cidadão para poder obter a vantagem indevida. Bom, os sujeitos do crime. O sujeito ativo é o funcionário público, é um crime próprio. Né? Então, o crime de natureza própria, o sujeito ativo é o funcionário público, eventualmente um terceiro, não o funcionário público que concorra para a prática do crime, vai ser o estranheiro e vai responder também pelo crime de concussão. E os sujeitos passivos são primeiro o Estado, representado pela União, Distrito Federal, Estados-membros, municípios e demais pessoas elencadas no 327, parágrafo 1º, e também o cidadão que sofreu a coação exercida pelo funcionário público. Bom, tipo objetivo. A conduta típica consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão dela, vantagem indevida. Assim, a conduta nuclear é o verbo exigir, né? A conduta nuclear é exigir, que significa ordenar, impor como obrigação. O funcionário público ordena para si ou para outrem de maneira direta, que é sem rodeios, né? Face a face, ou indireta, disfarçando ou por interposta pessoa, que lhe seja entregue vantagem indevida, que é qualquer tipo de lucro, ganho ou privilégio contrário ao direito, não necessariamente apenas de natureza patrimonial. Tá? A vantagem pode ter outra natureza aqui. E é o que se vê na descrição típica, essa vantagem pode ser exigida fora da função ou até mesmo antes de assumi-la. Mas sempre tem que ser em razão dela. Né? O funcionário prevalece da sua função, mesmo antes de assumir. Quer dizer, ele passou no concurso, está esperando tomar posse, e ele vai lá e exige uma vantagem indevida. Já configura o crime. Ou, por exemplo, ele está de férias, ele está viajando, não está na função e exige também. Vai configurar o crime se for em razão da função que ele exerce. A exigência, além disso, não precisa ser necessariamente feita mediante ameaça, viu? Isso aqui é muito importante. A ameaça aqui não é requisito do tipo. Basta que o sujeito passivo dessa exigência se sinta atemorizado em virtude da própria função pública exercida pela autoridade, pelo sujeito ativo, temendo represálias. É o que a doutrina chama de metus publica potestatis, que é o medo do poder exercido pelo funcionário público. Então, as pessoas geralmente têm medo
dos funcionários públicos, de um policial, de um governador, de um deputado, de um delegado, de um juiz, de um promotor. As pessoas têm medo porque essas pessoas têm um poder do Estado, que é o poder de destruir a vida do cidadão, prender ele, colocar dificuldades para a empresa dele, para a vida dele. Então, você tem esse medo pública potestades, que é o medo que os funcionários públicos exercem no cidadão normal. Isso é comum, então não é necessário, não é requisito do tipo que você tenha ameaça. Inclusive, né, uma estratégia de defesa usada no Lava Jato pelos empresários foi alegar que não havia concussão, mas sim corrupção. Desculpa, que não havia corrupção ativa nem passiva, mas sim concussão, porque eles tinham medo dos agentes do Estado. Lógico que essa estratégia não colou, mas existem muitos casos em que isso de fato ocorre. A pessoa é parada lá, a pessoa chega na delegacia e o delegado exige um dinheiro. A pessoa está com medo do delegado, não é que ela está dando corrupção ativa. Ela, na verdade, ela está com medo, ela é uma vítima da atuação do delegado, por exemplo, certo? Bom, coloquei lá, a mera insinuação do funcionário público em obter vantagem indevida pode descaracterizar o crime, pode, na verdade, caracterizar o crime, né? Quer dizer, desculpa. A mera insinuação do funcionário público em obter vantagem indevida pode descaracterizar o crime desde que a exigência não se faça de forma ilícita. Tá? Então, assim, a insinuação, a mera insinuação não caracteriza o crime. Tá? Tem que ter, de fato, uma requisição, tá? Para caracterizar o crime, e tem que ser ilícita, né? Tem que ser uma coisa ilícita, não pode ser lícita, tá? Você não tem concussão se a vantagem é lícita, tá? Tem que ser ilícita. E ainda, de acordo com a norma do artigo caput do 316, a exigência pelo sujeito ativo poderá ocorrer mesmo que não esteja no exercício da função, exemplo de férias, em licença-prêmio, etc. Porém, é imprescindível que a exigência seja em razão da função exercida pelo funcionário público. Como eu disse, pode ser antes de entrar na função, pode ser fora dela, mas sempre tem que ser em razão da função exercida. Ainda, o objeto do crime é a vantagem indevida, ilícita ou ilegal, que é aquela não autorizada por lei. Referindo-se à lei a qualquer vantagem, deve-se entender que não se limita a benefício patrimonial, incluindo moral ou qualquer outra utilidade. Então aqui a vantagem não é apenas a vantagem patrimonial. Quando a gente pensa em vantagem, a gente pensa em vantagem patrimonial, em pecúnia, em dinheiro. Nesse caso não. Você pode ter vantagens de outras naturezas que configuram também o crime. Além disso, é importante destacar, que distingue-se a concussão, que é esse crime que a gente está estudando, da corrupção passiva, que é o artigo 317, que a gente vai usar na próxima aula, porque nesta última o funcionário solicita ou aceita, ao passo que na concussão ele exige vantagem que sabe indevida. Então, quer dizer, no 317, na corrupção, o funcionário solicita ou aceita. No 316, ele exige. Ele fala, não, você tem que me dar o dinheiro, senão eu vou te ferrar. Isso é concussão. E acrescente-se ainda, que na corrupção, ambos, funcionário e o cidadão, são sujeitos ativos do delito. Funcionário da corrupção passiva e o cidadão que eventualmente dá o dinheiro da corrupção ativa, que é o artigo 3333 do Código Penal. Enquanto que na concussão, aquele de quem o funcionário exige, o cidadão, daquele que o funcionário exige a vantagem, figura como vítima. Então é importante, na concussão, o cidadão é uma vítima. Na corrupção, ele é autor de corrupção ativa. Tipo subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de exigir para si ou para outrem, em razão da função pública exercida, vantagem indevida, então você tem o dolo genérico. Além disso, você tem o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, registrado na expressão para si ou para outra. Você tem que fazer a concussão para receber vantagem para si ou para outra. E se você faz essa concussão para receber uma vantagem para o Estado, daí não vai configurar o crime. Que é mais ou menos aquele caso lá do Tropa de Elite, que aparece no filme Tropa de Elite 1. Que seria uma concussão, uma corrupção, discutível qual crime seria ali, mas o cara ele passa, seria uma corrupção naquele caso, mas a ideia se aplica aqui. O cara passa recolhendo dinheiro do acerto, o dinheiro lá do cafezinho, entre aspas, e em vez de ele usar para si ou para outra, ele vai lá e na verdade usa para o próprio Estado. Nesse caso não configura o crime de concussão. Pode configurar extorsão, pode configurar ameaça, pode configurar outras coisas, mas não concussão, porque vai faltar aí o elemento subjetivo do tipo, que é para si ou para outra. Bom, consumação intentativa, o crime de concussão estará consumado no momento em que a exigência é feita, um crime então de natureza formal,
tem doutrinadores que colocam ele como um crime de mera conduta, porém a grande maioria entende que é um crime formal, né? E então ela se consuma no momento em que a exigência é feita, e é certo que a vítima deverá tomar conhecimento da exigência, seja por escrito, oralmente ou qualquer meio de comunicação. E se for por escrito, caberá tentativa caso ela não chegue ao destinatário por circunstâncias alheias da vontade do agente, né? Então, como é um crime que tem vários atos, então é possível a conatos, né? É possível a tentativa. Com isso, não é necessário que a vantagem exigida seja efetivamente recebida pelo funcionário público. Porém, se ocorrer, ter-se-á exaurido a concussão. Então, quer dizer, o recebimento da vantagem é mero exaurimento. O crime se consuma com a exigência. Além disso, destaca a doutrina, né, na verdade, destaca a doutrina que não desnatura o crime se a vantagem é devolvida ou não ocorre prejuízo efetivo à vítima. Então, se o dinheiro é devolvido ou se a vítima não tem um prejuízo efetivo, isso não importa, porque mesmo assim restará configurado o crime. Bom, agradeço vocês terem assistido essa aula, espero vocês na próxima aula, onde a gente vai estudar o crime de corrupção passiva. Muito obrigado e até mais.